Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 11 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Cuiabá Esporte Clube sofre invasão cibernética e tem conta suspensa em rede social. Hackel Move IT já gerou mais de 600 ataques e ainda não terminou. E NPE sofre ataque hacker e tira site do ar para auditoria e atualização dos sistemas. E eu começo com essa notícia que fala: Cuiabá Esporte Clube sofre invasão cibernética e tem conta suspensa em rede social. O Cuiabá Esporte Clube teve sua conta oficial no Instagram suspensa temporariamente após suposto ataque hacker sofrido no dia 9. O problema teve início no meio da tarde e a página sequer aparece nos resultados de busca. Em contato com a reportagem no Globo Esporte, o clube afirmou que já está em contato com o suporte da rede social e espera que o contratempo seja solucionado hoje. O Dourado possuía mais de 300 mil seguidores no Instagram antes da suspensão. No total, são cerca de 540 mil seguidores em todos os perfis oficiais do clube nas redes sociais. Em novembro de 2022, o Esporte Clube Vitória teve a conta da TV Vitória no YouTube invadida pelos cybercriminosos. Na ocasião, dois conteúdos provavelmente publicados pelos invasores ficaram disponíveis aos usuários e que apresentavam uma espécie de tutorial sobre crack, um pequeno software usado para quebrar um sistema de segurança. Sobre esses vídeos, o Esporte Clube Vitória chegou a informar que não tem nenhuma ligação com esses conteúdos postados. Em junho do último ano, o Flá TV, canal de vídeos e transmissões no YouTube do Flamengo, passou por uma situação parecida. Segundo relatos de usuários, o perfil começou a exibir uma transmissão ao vivo sobre bitcoins. Além disso, os cybercriminosos responsáveis pela invasão chegaram a mudar a imagem da conta, trocaram os thumbs e apagaram conteúdos. Na época, o clube confirmou a invasão e ressaltou que, ao identificar a ação, tomou todas as providências e conseguiu recuperar o acesso e todos os vídeos do canal. O Flamengo afirma que também não houve prejuízo financeiro ou perda de conteúdo. Ok, aqui a gente está falando de um clube de futebol que sofreu, ou clubes, né, que sofreram ataques nos últimos tempos. A pergunta é: e se isso acontecesse onde você atua? Na sua empresa ou no seu órgão público? Que procedimento seria adotado na sequência? Quais são os controles que você aplica hoje, ou que a sua empresa ou seu órgão público aplica hoje, para diminuir a possibilidade disso acontecer? Você utiliza segundo fator de autenticação? Você revisa quais são os dispositivos conectados a essas contas e troca periodicamente de senha? Quantas pessoas têm a custódia da senha? Etc. Tudo isso é extremamente importante. E é preciso monitorar, porque mesmo com todos esses controles, é possível que ele seja burlado. Se você utiliza o segundo fator de autenticação, um número de telefone, recebimento por SMS, por exemplo, ele pode ser burlado. Basta que o criminoso saiba o número e execute o SIM swap, né? Pegue um chip sem número, converse com a operadora, alegue perda ou roubo, né, do chip anterior, e ele consegue habilitar de posse de alguns dados do proprietário, né, do chip, na verdade do número. Né? Então esse é o ponto. Quanto você está preparado para esse tipo de situação? Você tem procedimentos claros e descritos caso isso venha a acontecer? Que pessoas são responsáveis? Como você está monitorando essa situação? Tudo isso é importante dentro desse contexto, porque talvez, né, para um clube de futebol, passar 2, 3 dias sem conseguir, né, tendo a conta suspensa, não conseguindo interagir com seus clientes, não represente muita coisa. Mas e para uma empresa ou para alguém que costuma efetuar vendas, que costuma se relacionar, que trabalha a imagem da marca a partir das redes sociais? Qual seria o impacto? Hackel Move IT já gerou mais de 600 ataques e ainda não terminou. Mais de 2 meses depois da divulgação da primeira violação ao Move IT Transfer da Progress Software, o número de vítimas obedece a uma progressão geométrica. As últimas contagens
mostram que quase 40 milhões de pessoas foram afetadas até agora pelo hack ao popular software de transferência segura de arquivos. Agora, o grupo de Ransomware Claw, responsável pelos ataques, em sua estratégia agressiva de extorsão, está vazando os dados roubados das vítimas em site ClearWeb, na internet que usamos para atividades cotidianas, para forçar o pagamento de resgate. De acordo com cálculos de analistas cibernéticos ouvidos pela agência de notícias, a exploração da vulnerabilidade do Move IT Transfer já comprometeu dados em mais de 600 organizações em todo o mundo. O Move IT Transfer é usado por empresas para enviar grandes quantidades de dados, geralmente confidenciais, informações sobre pensões, números de previdência social, registros médicos, dados de cobranças, etc. Como muitas dessas organizações estavam lidando com dados em nome de outras pessoas, que por sua vez obtiveram os dados de terceiros, o hack se expandiu de maneira exponencial. Por exemplo, quando o Klopp invadiu a empresa americana Pension Benefit Information, especializada em localizar familiares sobreviventes de detentores de fundos de pensão, eles obtiveram acesso aos dados da Teachers Insurance and Annuity Association of America, com sede em Nova York, que por sua vez administra programas de pensão para 15 mil clientes institucionais, muitos dos quais passaram as últimas semanas notificando os funcionários sobre sua exposição. Hacks de grupos como o CLOP ocorrem com uma certa regularidade, mas grande variedade de vítimas do comprometimento do Move IT, que vão de estudantes de escolas públicas de Nova York a motoristas de Louisiana e aposentados da Califórnia, tornou-se um dos exemplos mais visíveis de como uma única falha em um software pode desencadear um desastre global de privacidade. A campanha de hacking do CLOP teria começado em 27 de maio, de acordo com pessoas familiarizadas com as investigações da Progress. A fornecedora do software ficou sabendo do comprometimento no dia seguinte, quando um cliente alertou a empresa sobre uma atividade anômala, disseram as fontes a Reuters. Em 30 de maio, a empresa enviou um aviso e, no dia seguinte, emitiu um patch de correção que frustrou parcialmente a campanha dos hackers. Muitas organizações conseguiram de fato implantar o patch antes que ele pudesse ser explorado, disse Eric Goldstein, funcionário sênior da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura CISA dos Estados Unidos. Mas nem todas as organizações tiveram a mesma sorte. Detalhes sobre a quantidade de material roubado ou o número de organizações afetadas não estão disponíveis publicamente, mas Nathan Little, cuja empresa Tether Defense, parte da empresa de segurança Arctic Wolf, responde a dezenas de incidentes relacionados ao Move IT, estimou a agência de notícias que a violação provavelmente afetou milhares de empresas. Houve um volume relativamente grande de empresas que tiveram explorada essa vulnerabilidade quando ela era considerada ainda uma vulnerabilidade de dia zero, portanto não tinha correção. Só que entre o primeiro relato para a fornecedora dessa vulnerabilidade e a correção foram 2 dias. Claro que os criminosos sabiam dessa fragilidade há mais tempo e apenas uma empresa conseguiu identificar e comunicar. Então, percebam o quanto é importante termos um processo de monitoramento focado em detecção de comportamentos anômalos, justamente para pegar os desvios, para entender o que motivou aquele desvio. Se a gente coloca toda a estratégia de segurança apenas na proteção, ou seja, na atualização dos softwares, nos controles tecnológicos, etc., eventualmente esses controles falharão. E se você não estiver preparado para detectar esse tipo de comportamento, você nem vai perceber que está sendo vítima de um incidente, de um ataque cibernético. E claro, uma vez que você consiga identificar, você deve ter planos de resposta a incidente. No caso aqui especificamente, provavelmente eles contiveram o acesso e comunicaram ao fornecedor para que criasse uma correção. Então, nesses primeiros momentos, quando esses ataques aconteceram, para quem não tinha percebido, para quem não conseguiu visualizar nenhum comportamento anômalo, não havia muito a fazer. Agora, a partir do momento que existe uma correção, e nós estamos falando de 2 meses e meio, em que muitas empresas ainda não conseguiram atualizar,
é óbvio que esse número de vítimas vai aumentar. Continua aumentando e vai aumentar ainda mais, a menos que se conscientizem da necessidade de corrigir essa vulnerabilidade. A pergunta que fica é: como é o seu processo de gestão de vulnerabilidades? Você consegue corrigir, identificar e corrigir rapidamente as vulnerabilidades mais críticas, aquelas que já possuem exploits? Se a resposta é sim, perfeito. Se a resposta é não, saiba que você é uma potencial vítima. Os criminosos estão cada vez mais interessados em vulnerabilidades que não possuem correção. Agora, quando os fabricantes anunciam: identificamos uma vulnerabilidade no produto, aqui está a correção, minutos depois os criminosos começam a tentativa de exploração, porque eles sabem que a maioria das empresas e órgãos públicos não possuem processos ágeis de correção ou gestão de vulnerabilidades. Então, a minha sugestão é para que busque a robustez desse processo, a agilidade nesse processo, porque aí você, obviamente, estará mais preparado, mais protegido contra esse tipo de cenário. E na última notícia de hoje, INPE sofre ataque hacker e tira site do ar para auditoria e atualização dos sistemas. O site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que disponibiliza dados sobre queimadas no Brasil, está fora do ar após um ataque hacker ocorrido no dia 20 de julho. Foi acessado o banco de dados público do site do programa Queimadas. O Instituto e o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual o INPE faz parte, afirmam que o monitoramento realizado não foi comprometido, segundo nota enviada pelo INPE ao jornal Folha de São Paulo. O INPE também diz que, apesar do acesso ao público ter sido interrompido no site, o mesmo não ocorreu com acesso a dados disponibilizado a órgãos como IBAMA, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal. Julho, agosto e setembro costumam ser meses críticos de queimadas que, em muitos casos, estão relacionados ao desmatamento no país, especialmente na Amazônia e no Cerrado. Em nota, o Ministério afirmou que o site foi retirado do ar para auditoria e atualização dos sistemas, mas não revela quais sistemas estão atualizados. Diz apenas que o site público à página será restabelecido até o final desta semana, com informações em tempo real pela plataforma Terra Brasilis. Enquanto isso, o INPE disponibilizou outro site, terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal, para acesso a pelo menos parte dos dados de queimadas no país. O órgão publicou uma nota em seu site sobre o ataque no dia 1º de agosto. Segundo o Instituto, o ataque teria afetado somente a camada superficial de acesso dos usuários e o hacker teve acesso às mesmas informações que o INPE disponibiliza para qualquer pessoa que queira acessar imagens de seu interesse. Também reporta que não houve e não há possibilidade de qualquer agente externo assumir controle dos satélites do INPE. Os controles dos satélites do INPE fazem uso de um ambiente de comunicação e processamento totalmente independente da internet. Ok, assim, não vou entrar nos pormenores aqui. A informação era pública, não tem problema. Indisponibilidade do dia 20 de julho até o dia... Hoje é 11 de agosto, 11 de agosto, e tudo bem. Preocupante. Claro, disponibilizar uma contingência com parte dos dados para aqueles que precisam acessar e provavelmente com os órgãos citados na matéria, existe até algum outro canal para que eles obtenham essas informações. De qualquer forma, estamos falando de 22 dias de indisponibilidade de um serviço. Como seria para você, onde você atua, o impacto de 22 dias de indisponibilidade de um serviço que está publicado na internet, um app, seu site institucional, seja lá o que for? Qual seria o impacto? 22 dias, indo até o final de semana agora, a partir de amanhã, a nota diz que provavelmente será restabelecido nesse final de semana. Então, como seria ficar tanto tempo, né, sem conseguir? Você considera plausível esse tempo de recuperação para o seu negócio ou para o lugar onde você atua? Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um tem que avaliar o seu contexto e criar procedimentos e estruturas de forma a ter a contingência apropriada.
mas que fica aqui o ponto de atenção, obviamente. Isso aqui não é exceção, pessoal. Muitas empresas, muitos órgãos públicos levam vários dias para restabelecer parte da situação. É realmente uma contingência, parte dos seus serviços. Não é nem restabelecer a situação de normalidade, é atender com certo nível de prejuízo. Como é o caso aqui, né, do que está acontecendo. Eles disponibilizaram um site de contingência, com parte dos dados que são necessários. E qual é a sua estratégia? Como você está frente a esse cenário? Se fosse com a sua empresa, com o seu órgão público, como você reagiria? Essa é a pergunta. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima!